E agora chegou o momento de a gente falar de política, tanto do lado jocoso, né, calhorda, para não dizer, e o lado sério. Né, porque o lado sério é isso que o Paulo Roberto Reze está explicando. Ó, o produtor rural mostra aos políticos que não existe mundo ideal. O mundo ideal é só na cabeça deles. Né? Claro, não tem que trabalhar, não é burro emprestado. O nosso ambiente de trabalho está à mercê do mundo real. É isso, quer dizer, estamos, né, debaixo desse mundo real, temos que tocar a nossa vida. É isso que o Paulo Roberto Reis está nos explicando. Então agora nós vamos também falar desses assuntos jocosos, né, que é o tal do leite condensado, agora no De Olho em Brasília com Renato Dias. Veja aí. Renato, boa tarde. Boa tarde, João, tudo bem? Tudo bem. Eu abri o programa, Renato, dizendo para os calhordas, que, né, que ficam falando com essa história de leite condensado, eles mal sabem, né, ou se não sabem é bom prestar atenção, que eles estão dando corda para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro dá aquelas bicudas, que é bem típica dele, né, cresce na massa, né, e faz com que aí sim apareçam os dados que os idiotas não imaginavam, mas que você vai explicar agora. Vamos falar de leite condensado, Renato. Boa tarde. Boa tarde, João. Pois é, tantos problemas no Brasil, né? A gente aí enfrentando uma crise muito grande e temos que falar aí desse tipo de coisa. Aí você salientou muito bem. Acaba sendo aquele conceito do antifrágil, né? Quanto mais batem e quando usam argumentos errados como esse, acaba fortalecendo o inimigo. Cheguei a comentar aqui, João, anteontem, quando surgiu esse assunto, até um dos nossos seguidores aí fez um comentário a respeito disso. Falei, olha, vamos aguardar. Não temos as informações ainda detalhadas, né, sobre esse suposto gasto, e quando as informações aparecerem, a gente comenta. Se for o caso de criticar, a gente vai fazer a crítica, mas no fim das contas as informações começaram a aparecer e é justamente o contrário daquilo que estavam dizendo, né? Teve um levantamento feito pelo Poder 360 que mostra uma redução dos gastos do governo com alimentação no ano passado. A gente tem até um gráfico para ilustrar isso, inclusive destacando o tal do leite condensado, João. Tá, o gráfico, a tela do Poder é muito comprida, nós dividimos em duas partes para mostrar. Olha aqui, com calma. À esquerda, gastos do governo federal com alimentação desde 2018 em milhões. Foi empenhado, que foi pago. O azul empenhado e o vermelhinho que foi pago. No governo Temer, houve 19% de crescimento no valor de 2018 para 2019. Já no governo do Bolsonaro em 2019, já houve um recuo no que foi gasto. E agora em 2020, ano de pandemia, houve um recuo ainda maior. Então esse é o primeiro fato que você vai discutir em termos de despesa de alimentação, com gasto do governo federal em alimentação. Né? E aí por produto, diminuiu o gasto com carne bovina, 32%, carne de aves, menos 43%, menos 47% em despesas com biscoitos, menos 50% em suco e, menos 54,6% em leite condensado. E aí, né, Renato? Para onde vai o leite condensado? Os principais... Fala aí, vai. Eu ia ler, mas o Davi tirou. Vai lá, fala você. Tem duas respostas para isso, né? Primeiro, a gente tem que dizer que, na prática, é para todo o executivo, né? Então vai para as Forças Armadas, que é a maior parte disso, né? Um alimento muito com alto teor calórico, então para eles acaba compensando utilizar esse ingrediente, mas vai também para universidades, para hospitais públicos, enfim, uma série de entidades aí que recebem uma compra feita em lote, né? Justamente para você ter economia numa compra com grande escala. E as notícias todas dando a entender, né, e ainda mais ligando esse produto que o Bolsonaro costumava mostrar lá, que ele tomava no café da manhã e tal, de uma forma ali de querer imputar que o presidente gastou 15 milhões de reais com leite condensado. Aí então, o João, acho que é importante falar duas coisas. Primeiro é o seguinte, não é porque caiu, e a gente viu aí os números que realmente diminuiu esse gasto, que a gente vai deixar de dizer que o Estado brasileiro ainda é muito grande, né? Gasta-se muito, com muita coisa, e é sempre bom ficar de olho, olhar lá com a lupa para ver o que é que pode ser melhorado, que tipo de corte pode ser feito. No STF, por exemplo, teve os casos da lagosta, né, do vinho premiado, é algo muito mais grave até se você for pensar em termos de regalias, né, de privilégios. Okay. Agora, a outra coisa é isso, as pessoas saem dando a notícia
sem averiguar qual o destino, qual a utilização, e quando você vai olhar no detalhe, você percebe que, na verdade, houve uma queda muito grande. E o Bolsonaro ficou muito bravo, né? No melhor estilo dele, mandou o pessoal para aquele lugar, falou que ia enfiar a lata em outro lugar, que eu não vou mencionar aqui, e aí gera toda essa reação, o pessoal agora criticando a reação do presidente. Mas chega uma hora também que a paciência acaba, né, João? Deixa eu dar um alô para o pessoal da TV Climatempo. Nós estamos nos despedindo por enquanto, porque chegou o horário deles, eles têm a programação deles, e a gente continua um pouco mais aqui com a interação dos nossos amigos do YouTube. Então, aliás, sempre lembrando, segunda-feira, 12h30, né? Vamos começar o nosso programa 12h30, então continuamos aqui com o Tempo e Dinheiro. A gente vai narrar para onde vai as despesas de alimentação do governo, mas no caso do leite condensado, o engenheiro, o Paulo Celso Biasioli, que tem uma característica, ele nasceu na mesma cidade que eu, na Morada do Sol, torce para a Ferroviária de Araraquara, ele diz assim, o leite condenado, sim, leite condenado, diz o Paulo Celso Biasioli. Para os incautos e desconhecedores, o uso e consumo de leite condensado, na verdade concentrado, passa longe de ser apenas para a culinária da vovó e muito longe de furar a latinha para a gente sugar a gostosura. A principal razão desta concentração é para aumentar o tempo de validade do leite e possibilitar sua distribuição até os mais distantes pontos do país, sem precisar de refrigeração devido ao processo de produção e envase. No ponto de consumo, no meio da mata amazônica, basta adicionar água e pronto, pode consumir como se fosse um belo copo de saudável leite fresco. Essa é uma das ações de alimentos processados, e aí entram os engenheiros de alimentos, como é o Paulo Celso Biasioli. Entenderam ou querem que eu escreva o desenho? Está certo, Renato? Tá certo. E também tem outro aspecto, João, que é o seguinte, além da já conhecida mania de pegar no pé, né, que a imprensa tem, existe um componente político a mais nessa semana, principalmente, em cima do presidente, que é, mais uma vez, a gente lembra, a eleição da Câmara e do Senado na segunda-feira, né? Principalmente nessa semana, que é a última semana antes desta eleição, os ataques foram intensificados porque o pessoal percebeu que realmente o Arthur Lira é o grande favorito, fala-se até em vitória no primeiro turno desta eleição, o que daria aí para o Bolsonaro uma chance maior de conseguir colocar as reformas em prática, afastaria de grande forma o risco de impeachment, né? O pessoal fica tentando de qualquer forma empurrar isso também. Temos até uma manchete, João, que mostra aí o Rodrigo Maia, que não tem apoio para o candidato dele, para o Baleia Rossi, até dentro do próprio partido, que é o DEM. Então, houve uma debandada, o mercado já percebeu essa chance do Baleia Rossi real de ganhar, hoje reage muito bem, a Bolsa subindo forte. Ontem, durante o pregão, já deu essa reagida, né? Vinha caindo e reagiu na metade do dia, e hoje subindo muito forte. Eu entendo que tem muita relação com isso, esse entendimento do mercado que o Arthur Lira realmente é o grande favorito e deve ganhar a eleição na segunda-feira, João. Colocamos na tela do Estadão dizendo que o Rodrigo Maia só tem, por enquanto, 8 votos declarados dos 29 votos do DEM. Quer dizer, que vexame para ele. Aliás, hein, vocês ouviram essa ameaça? O Poder 360, Rogério, o Renato, está dizendo o seguinte, que o Rodrigo Maia vai ser o chefe da Casa Civil do Dória aqui em São Paulo. Eu não quero, não. Deus me livre, nem você. O que é isso? Isso é uma ameaça. Eu vi essa notícia, não acredito que isso aconteça na prática. Acho que talvez uma notícia plantada pelo Dória, né, que adora jogar esse tipo de coisa na imprensa. Não sei, vou ficar surpreso, mas se bem que eles estão muito parecidos, né, João? Você pega uma declaração de um ou de outro, é difícil até saber quem é que está falando se não tiver ali a assinatura. Houve aí esse boato, mas eu imagino que o Rodrigo Maia vai continuar no Congresso, mas agora apenas como mais um entre 513 deputados, sem esse protagonismo e sem atrapalhar, né, o andamento das pautas que a gente tanto espera que andem. Vamos ver se o Arthur Lira, que não é o nome ideal, João, a gente tem que ser bem transparente aqui também, é um cara investigado, é o típico político do Centrão, mas infelizmente a gente chegou à conclusão aí, vendo esses últimos 2 anos, que é assim que a banda toca. Enquanto a gente não reformar esse Congresso, eleger melhores deputados e senadores, fica refém desse tipo de situação. E refém também, João, você falou mais cedo, do pessoal muitas vezes também dos caminhoneiros, né, que é uma classe que a gente respeita, que tem aí as suas necessidades, mas
essa ameaça de greve também mexeu muito com os mercados. O Bolsonaro falou que ia cortar imposto para diminuir o valor do diesel, então você vê também outra diferença, né? De um lado, o João Dória aumentando o imposto, o pessoal, os caminhoneiros indo para a rua para reclamar, e do outro, o presidente aí tentando mexer os pauzinhos para diminuir o imposto e afastar qualquer chance de greve de caminhoneiros, o que seria muito ruim para o país num momento como esse. Vamos falar já de assuntos mais sérios, como, por exemplo, o aumento de emprego, mas só para encerrar a história do leite condensado, o Paulo Roberto Renzi não deixa, né, não perde, né? Ele diz assim, essa nova onda de leite condensado tem o porquê. Existe um velho ditado que diz, não adianta chorar o leite derramado. Como o leite condensado é mais denso e demora mais para derramar, está aí o porquê da esquerda focar no leite condensado, né? Fica chorando, eles vão perder mais tempo para ver o leite derramando, e o chororô vai ser longo. Renato, tá certo o Paulo Roberto Renzi, né? Agora vamos falar de assunto bem sério mesmo, que é o assunto positivo, né? Geração de 148 mil novas vagas com carteira assinada em dezembro, no meio da pandemia. Esse é o que é sério, né, Renato? É um número muito bom, João, surpreendeu aí positivamente, né, superando as expectativas. E o Brasil é um dos únicos países do mundo que vai ficar com saldo positivo em 2020, né, dos empregos. Isso sim foram atribuições que o governo federal conseguiu agir, né? Mais uma vez a gente lembra daquela decisão do STF que proibiu o governo federal de atuar nos estados e municípios em relação à pandemia. A única coisa que eles puderam fazer foi liberar as verbas e criar os programas aí de manutenção de emprego, de concessão de crédito, tivemos auxílio emergencial e os números seguem surpreendendo. Isso sim é o mundo real, né, João? As pessoas vivem e moram nesse Brasil e não nas redações dos jornais que insistem em ficar destacando coisas que não têm importância, como a gente falou agora há pouco. Eu voltei para a câmera 1, câmera 2, porque sua câmera travou aí, mas ouvimos muito bem o que você disse. Mas enfim, né, Renato, a gente fica aí batendo em ferro frio, né? Deixa esses caras, né, esses bobos, né? Tá certo que o Bolsonaro às vezes também passa dos limites, né? Não precisava ter feito essa frase dura e inaceitável, né? Mas enfim, também fica enchendo o saco do cara, né? É verdade, eu concordo com você que certas coisas têm que ser evitadas, né? Ele sabia que estava sendo filmado e acaba ele agora dando munição, né? Fica um jogo, um alimentando o outro. O pessoal deu a bola aí para ele chutar e ele vai lá e devolve. E aí a gente fica nesse ruído todo, atrapalha também bastante. Eu acho que ele errou nessa daí, João, palavras muito fortes. É o estilo dele, mas tem hora também que o cargo tem que falar um pouco mais alto e segurar essa emoção, João. Tá certo. Renato, muito obrigado, até amanhã, vamos em frente. Um abraço. Travou a imagem dele. O Bel de Campos, uai, por que cortaram aí? O leite condensado faz parte da cadeia produtiva do agronegócio. Ou está havendo censura no jornalismo independente? Né? Junto com a molecada lá, a gente até fala umas besteiras dessas, mas, né? Isso aqui é um programa de família, né? Pessoas que pensam para frente, né, cara? O Mauro Mercúrio disse que parabéns, João Batista, pelo programa. O Patrick Silva, lá da Bahia, muito sol e pouca chuva na Bahia. O Paulo Roberto Renzi, seu João, obrigado por nos mostrar a realidade. Vamos em frente, Paulo, você está sempre conosco. Eu agradeço a atenção.